mais sobre elenco, porque o fato de ser elenco curto é diferente de elenco ruim. E acho que essa é uma discussão. Não, o elenco do São Paulo é ruim. O elenco é mediano, porque na hora que precisar, o Vessone cantou a bola. Se não fosse os garotos, não dava nem para jogar. Sim. E o garoto vai oscilar. Entendeu? E o garoto vai oscilar. Na hora H, se tiver os caras cobras em forma, inteiros, para os jogos decisivos, eles vão compor. Se não tiver e depender deles, a chance de dar errado é muito grande. É bom lembrar isso agora. Porque uma das características desse programa é a gente tentar... antecipar coisas. Exato. Falar mais ou menos o que é... É como uma fábrica, cara. Tá lá. Meu avô tinha fábrica de bala. Fábrica de bala São Paulo. Eu adorava ir lá. Porque todas as balas de leite que ficavam fora do modelo... Ah, que beleza. Massa ficava do lado da esteira. Ele olhava assim, quando pulava uma, tá fora. Pulava a outra. É assim que funciona no futebol também. Esses garotos vão oscilar. Sacou? Então, se na hora H, por exemplo, quartas de São Paulo chega nas quartas de final da Libertadores. Vai jogar contra o Bulo. Beleza. Lucas, Oscar, Pablo Maia, tá todo mundo no time. Você precisa fazer uma troca no segundo tempo, pode botar o moleque. Agora, se você vai jogar fora o segundo jogo para decidir, né? E bota os moleques e o Alves olha para um lado, dá um tapa para o outro, a coisa pode complicar. Eu estou fazendo esse aviso porque eu estou acompanhando isso de perto nos últimos 4 anos, com dezenas de garotos. Dezenas. Patrick de Paula, Passarinho, Gabriel Menino, não puderam ir para o Mundial. Os caras aprontaram mesmo. Verón teve que ser negociado. Patrick teve que ser negociado. Certo? Renan, que era zagueiro excelente, canhoto, foi emprestado para o Red Bull, matou uma pessoa voltando de uma festa. Olha só, olha quantos exemplos. Num acidente de carro. Num acidente de carro, entendeu? Olha quantos exemplos eu estou citando de 3 caras de uma base que é extremamente competente e vencedora, né? Vocês acham que o Bruno Rodrigues é mais jogador que o Verón? O Verón não podia estar no Palmeiras ainda? Claro que poderia. Só é mais ou menos. Um é nota 6,5, o outro nota 6,44. Entendeu? O Verón foi muito importante, cara. O Verón simplesmente fez a jogada com o gol do Dudu contra o Galo numa semifinal de Libertadores. Ele é um jogadoraço, mas não aguenta. Entendeu? Muitos não aguentam. E o São Paulo só tem 3. Agora, aí em evidência. Tem 2, né? O Rian beleza. Aliás, eu não coloco o Rian, lamentável. É que eu acho, Tironi, assim, a questão dos garotos é mais ou menos como o Massa falou, tem essas oscilações. O William Gomes, que era preterido, foi pro Porto, causou confusão no Porto, talvez seja afastado, não tá jogando, né? É normal, como assim falou, normal. Não dá para depender de garotos na sua temporada. Eles podem ajudar, né? Essa sua pergunta, eu acho que ela não é excludente. De novo, ela vai por uma situação que estava acontecendo no São Paulo até agora, talvez mude um pouco, dessa coisa da polarização. Não dá para, numa temporada de futebol como a do Brasil, sobretudo neste ano 2025, dissociar elenco curto de elenco bom ou ruim. Porque é muito jogo e você precisa de muitos jogadores. Então, na verdade, não, esse é aquele negócio, o time, qual que era a conversa até esses garotos responderem, o Marcos Antônio começar a jogar bem, o André Silva fazer gol, etc e tal. Era, o time titular do São Paulo é bom. O time titular do São Paulo já não tem 5 jogadores, né? Então já não tem mais aquela ideia, o time que jogou contra o Corinthians. Agora, vamos fazer a pergunta. Qual time o São Paulo pode escalar em Fortaleza sábado contra o Ceará? Para não estourar o que sobrou. Falta jogador. Então, o elenco curto significa que o elenco não é bom o suficiente para suportar a temporada. Por questões econômicas, faz parte. E tem uma coisa... Mas essa é uma realidade que o São Paulino tem que lidar. E o técnico não reclama disso. O técnico comprou essa ideia. Mas que faltam opções, faltam, né? Então, em alguns setores, sobretudo, né? Agora, sem o Caleri, você tem o André e o Rian, que ainda não está pronto. Você talvez tenha que contratar um centroavante, não sei com que dinheiro, lá no meio da temporada.
Você perdeu o Pablo, você recuperou mais rapidamente do que se imaginava. Mas o Luiz Gustavo talvez não volte a jogar futebol. Então você tem que... Estava falando do Luan ontem. Recuperar o Luan, que não estava nem nos planos. Então o elenco é curto. Alguns jogadores, curiosamente, que começaram a temporada como titulares do São Paulo, que você não fala, esses caras aí, esse ano dá para contar. O Igor Vinícius e o Luciano, que eram titulares no jogo contra o Corinthians, hoje são as opções mais improváveis, né? Outra pergunta de $1 milhão que todo mundo faz nesse momento é: e o Luciano não poderia ser centroavante? Essa eu acho que é uma... o que o Zubeldia falou sobre esse tema, claramente depois do jogo com o Santos, sem o Caleri, o Luciano vai ter que ajudar em algumas partidas numa posição mais à frente até a parada para o Super Mundial. Porque justamente acho que o Rian ainda não está completamente pronto e o André não vai poder jogar todos os jogos. É aquilo, né? O São Paulo, assim, o Palmeiras deixou o Vitor Roque. Comparar com o Palmeiras é até besteira, mas vamos lá. O Palmeiras deixou o Vitor Roque aqui e foi para La Paz. Vai jogar o Flaco Lopes. E aí você tem os dois garotos, Luigi e Thales, certo? O São Paulo já não tem o titular, o reserva já é o garoto. Então, assim, o Palmeiras tem o Luigi e o Thales como terceira e quarta opções. Esse é um elenco completo. Os garotos são terceira, quarta opção. Para quem pode, evidentemente. O São Paulo não pode. Então, acho que... Mas, dentro disso, o Zubeldia acho que encontrou soluções nesse período de escassez. Alguns jogadores se firmaram, outros não. Como eu falei, alguns decaíram. Caso do Igor Vinícius e do Luciano. Então continua sendo curto, o cobertor é curto. O Bobadilla também ainda não... Que foi um titular ano passado, ainda não está jogando bem. O Wendel, o Marcelo acabou de falar. Né? O Wendel, se você pegar os 2 jogos últimos da Libertadores, os jogos que ele jogou, ele comprometeu o time. Ele não tem 10% de jogador de seleção aí. Sim.